Essa é a primeira de uma série de videoaulas que eu gravo tratando do assunto álgebra matricial dos modelos lineares. No passado eu gravei uma playlist mostrando como criar vetores e matrizes e na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho as operações sobre matrizes. Então lembrando aqui uma matriz, seria uma matriz genérica, né? Nesse caso uma matriz com n linhas e p colunas. Por exemplo, aqui você tem A2, 2. Representa o quê? O elemento da segunda linha, segunda coluna. A2, 3, segunda linha, terceira coluna. A3, 2, terceira linha, segunda coluna. Até a NP, linha N, coluna P. Então, de repente, você tem N amostras, por exemplo, N espectros coletados de amostras de águas em P diferentes comprimentos de onda. Bom, nós vamos vendo os slides e, paralelamente, nós vamos criando as matrizes aí no RStudio. Então, aqui está o RStudio. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Para algumas funções, nós vamos precisar usar a biblioteca Matlib. Então, vocês instalem esse pacote, Matlib, antes de testar qualquer comando aqui, né? Então, vamos lembrar aqui como é que você cria vetores, né? Por exemplo, eu posso criar um vetor X usando o comando C, de concatenar, né? Então, aqui, ó, criei o vetor X. Aliás, deixa eu limpar aqui esse diretório. Aqui está. Então, esse é o meu vetor X. Eu posso usar o comando sec, por exemplo. Eu posso pôr aqui y igual sec, uma sequência de números de 1 até 20, por exemplo. Então, vou executar aqui só o y para você ver aqui embaixo. Você tem de 1 até 20. Mas se eu quiser de 2 em 2 ou de 4 em 4, então põe aqui, vírgula, by igual 4. Então ele vai de 4 em 4. Vamos executar só o y aqui para ver. Então, executando o y, temos aqui agora os números de 1 até 20, de 4 em 4. Né? O que eu posso fazer aqui agora? Criar uma matriz. Deixa eu só criar um vetor x do mesmo tamanho do vetor y. Vou adicionar um elemento a mais aqui, então por vírgula, 1, 2, 3, 4, não, já são do mesmo tamanho, né? O x aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos, o y também, então tá ótimo. Então vamos criar aqui uma matriz, por exemplo, você pode chamar a matriz de x igual c bind, isso aqui são funções que nós já estudamos, x, y. Então esse x aqui, x representando a matriz, e aqui você tem essa matriz. Se você quiser, você acrescenta uma outra coluna, por exemplo, a outra coluna vai ser x vezes y. E vamos executar aqui só o x para ver aqui. Então você vê aqui a terceira coluna é o produto da primeira pela segunda coluna. Voltando aqui aos nossos slides, né? A primeira coisa que a gente vai ver sobre matriz é a matriz transposta, né? Então você troca os elementos de linhas por colunas, né? Você vira a matriz, né? Dá para perceber aqui, ó, 1, 2, 3 está em linha, depois aqui na transposta 1, 2, 3 está em coluna. Espero que vocês tenham entendido, né? Como é que você obtém a transposta no RStudio. Então você vem, por exemplo, você tem o x, está aqui, vou chamar aqui tzinho x, criar um outro objeto, vai ser igual a transposta, então t, e aqui dentro, no argumento da função, a matriz x. Criei, vou executar aqui só para aparecer aqui embaixo, então aqui está, né, os elementos das linhas viraram colunas, das colunas viraram linhas, e assim sucessivamente, né? Tem mais alguma coisa interessante que eu posso tratar sobre matriz? Por exemplo, então já falei de transpostas. Vou criar uma outra matriz, por exemplo, vou criar a matriz G. G igual usar a função matrix 1 a 1000,
E eu vou querer que então vou ter números de 1 a 1000 e vou querer que essa matriz tenha 100 linhas e 10 colunas. Aqui está essa matriz G. Posso executar aqui só o G para aparecer aqui embaixo, né? Adivinha qual é o elemento na 25ª linha, terceira coluna? Então, vou fazer o seguinte, ó, vamos por aqui, localizar esse elemento G, 25,3, tá aqui, é o 225, né? Se você pode ter feito de cabeça isso, né? Vamos ver as operações sobre matrizes. Então, aqui você tem vetores, né? Faltou eu falar, né, sobre vetores. Então, você tem vetor, você pode ter um vetor linha, um vetor coluna. Por exemplo, aqui é um vetor coluna. Então, aqui você tem uma coluna de números, tem N linhas, né? Então, pertence a esse espaço aqui, né? A gente vai tratar de números reais. Aqui você tem um vetor coluna, que é transposto desse vetor linha. O que mais que eu posso falar sobre matriz que seja interessante? Eventualmente eu poderia ter uma matriz tridimensional. Sim, poderia, né? Eu poderia pensar em alguma técnica analítica, né? Talvez algum tipo de cromatografia em que você vai ter tempo de retenção como uma das dimensões, intensidade, por exemplo, como outra, e talvez um comprimento de onda, alguma variável espectral. Então acho que eu poderia pensar assim numa matriz de dimensão maior. Agora vamos dar uma observada em matrizes especiais. Então, por exemplo, matriz diagonal, né? Somente os elementos da diagonal. Diagonal, o que seria diagonal? Matriz diagonal, apenas os elementos em que I igual a J, né, o número da linha igual ao número de coluna, o número da linha igual ao número da coluna, vão ser diferentes de zero. Por exemplo, aqui, terceira linha, terceira coluna, quarta linha, quarta coluna, segunda linha, segunda coluna. Só os elementos aqui da diagonal são diferentes de zero. Então, essa é uma matriz diagonal. Então, como é que eu posso criar matrizes diagonais? Tem uma matriz diagonal bastante importante aqui, que é a matriz identidade. Então, os elementos da diagonal são simplesmente números 1. Vamos ver aqui se a gente consegue ver aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui. Então, vou usar o comando diag. Então, I maiúsculo igual diag 4. Vamos executar só o I aqui. Ctrl Enter. Aqui, essa é uma matriz de identidade. Então, 4 ali é a dimensão da matriz. Matriz, então, tá aí. Criamos a matriz identidade, é um tipo de matriz especial que a gente vai usar, né? É como se fosse o elemento neutro da multiplicação, né? Lá para os nossos números, o elemento neutro da multiplicação seria o número 1. Para os no mundo das matrizes, o elemento neutro da multiplicação seria a matriz identidade, que é uma matriz diagonal, em que os elementos da diagonal são simplesmente números 1. O que mais que nós temos aqui? Matrizes e vetores especiais. Temos a matriz unidade, que nós representamos pela letra J, vetor unidade, né? Dá para ver que todos os elementos dessa matriz e desse vetor correspondem à unidade. Então, como é que a gente cria uma matriz unidade? Então, eu vou usar o comando matrix. Vou usar aqui J grandão igual matrix. Eu quero que tenha apenas números 1 e quero que seja 4 por 4. Executo, Ctrl Enter. Vou executar só o Jzinho aqui para aparecer. Então, aqui está. Se eu quiser um vetor, regra geral, nos livros de análise multivariada, a letra maiúscula, em negrito, representa a matriz. A letra minúscula, em negrito, representa o vetor.
Então, se eu quiser criar um vetor, tipo 4x1, então J, um vetor unidade. Então, matrix 1,4,1, vamos ver como é que sai. Vou executar aqui para ver. E aqui está 4 linhas e uma coluna. Então, esse é um vetor. E se eu quiser uma matriz de zeros, por exemplo, então, vou chamar aqui uma matriz zezão de zero, né? Matrix, vejamos, 0,4,4, então é 4x4, matriz 4x4, contendo apenas números 0. E aqui está. O que mais nós temos aqui? Matriz simétrica. Matriz simétrica é uma matriz em que um elemento IJ vai ser igual ao elemento JI. Por exemplo, o elemento aqui da primeira linha, terceira coluna, é 5. O elemento da terceira linha, primeira coluna, é 5. Então veja como ela é simétrica. Há várias matrizes importantes na análise multivariada que são simétricas. Por exemplo, a matriz de correlação e a matriz de covariância, que nós vamos conhecer num futuro bem próximo. Bom, dito isso, nós já estamos com 10 minutos, 11 minutos, quase 12 de aula, né? Nessa nossa primeira videoaula tratando de álgebra matricial dos modelos lineares. Então, começaremos a ver operações sobre matrizes na nossa próxima aula. Então, até lá, arrivederci, à próxima aula.